Em destaque no Panorama CBN, regime iraniano suspende execução de jovem manifestante. Estados Unidos e Irã dão sinais de que podem estar se preparando para um ataque. Presidente Lula sanciona orçamento e veta quase 400 milhões em emendas adicionadas pelo Congresso. Aluguel sobe quase 10% em 2025 e você vai saber quais cidades foram as mais caras para morar no ano passado. Nos Estados Unidos, mais um caso de violência em blitz da imigração. Um agente atirou em um venezuelano uma semana após mulher ser morta. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. O regime iraniano suspendeu a execução do manifestante Irfan Soltani, que seria enforcado ontem. Pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter sido informado de que a matança no Irã havia sido interrompida e que não havia planos para novas execuções. Agora, o judiciário iraniano alega que o manifestante não foi condenado à morte. Apesar da suspensão do enforcamento, a tensão continua, claro, e o número de mortos nos protestos está em 3.400. Diante dos sinais de um ataque iminente das forças americanas, o Irã fechou o espaço aéreo para todos os voos internacionais. Autoridades da Itália e de outros países emitiram avisos para que seus cidadãos deixem o Irã, que ameaçou bombardear bases americanas no Oriente Médio caso o país seja atacado. Teherã avisou Turquia, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes, que abrigam tropas dos Estados Unidos, que poderá atacar bases americanas caso haja um bombardeio externo. Numa sinalização de que o ataque americano é iminente, fontes do governo disseram a agências de notícias internacionais que os Estados Unidos começaram a retirar funcionários não essenciais de bases estratégicas no Oriente Médio. O temor é que, caso os americanos de fato ataquem o Irã, o país responda e bombardeie uma das bases americanas. Os Estados Unidos têm cerca de 40 mil soldados na região. Somente na base de Al-Udeid, no Catar, são 10 mil militares americanos. A base foi atacada pelo regime dos ayatolás em junho do ano passado, depois que os Estados Unidos bombardearam 3 instalações nucleares no Irã. Ninguém ficou ferido na ocasião porque os americanos saíram horas antes e se abrigaram num estádio de futebol e num shopping. Bom, agora para o especialista em relações internacionais e professor de ciência política, Carlos Gustavo Poggio, Trump deve optar por uma ação aérea se decidir atacar o Irã. O Trump ele dá preferência para essas ações que são muito espetaculares, que trazem um benefício político para ele domesticamente, mas que o custo seja um custo relativamente baixo. Ele gosta de fazer um ataque e retornar sem colocar em risco aí, as tropas norte-americanas. Dito isso, há uma série de opções militares que os Estados Unidos têm. A gente viu aí, por exemplo, que a base americana no Catar tem sido esvaziada, mas os Estados Unidos não precisam dessa base para atacar o Irã. Se a gente olhar o que eles fizeram no ano passado, no ataque que eles fizeram ao Irã do ano passado, os bombardeios que atacaram o Irã, eles partiram dos Estados Unidos, atravessaram o Atlântico, 18 horas de viagem, eles completam a gasolina durante o voo, eles fazem essa coisa durante o voo, e, portanto, eles têm essa capacidade de conseguir, do território norte-americano, mandar bombardeios para o Irã. E também eles têm submarinos que são capazes de lançar mísseis, os famosos mísseis Tomahawk, que seriam capazes também de atingir o Irã. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU se reúne para tratar da situação do Irã. A reunião foi solicitada pelos norte-americanos. Aqui no Brasil, a Procuradoria-Geral da República vai começar a analisar o material apreendido pela Polícia Federal na operação contra o banqueiro Daniel Vorcaro e outros envolvidos na fraude bilionária do Banco Master. O ministro do STF, Dias Toffoli, chegou a determinar que todos os bens, documentos, celulares e computadores fossem lacrados e armazenados na sede do Supremo, mas depois ele reconsiderou a própria decisão, a pedido da PGR.
Lembrando que a Polícia Federal cumpriu 42 mandados em endereços de empresas e de pessoas ligadas a Daniel Vorcaro em 5 estados. Foram apreendidos carros importados, relógios de luxo, R$645 mil em dinheiro vivo, além de 39 celulares e um arsenal de armas, incluindo um fuzil. Também foram alvos da operação parentes do banqueiro, como o pai, Henrique, do ramo imobiliário, a irmã Natália, empresária e pastora evangélica, e o cunhado, Fabiano Campos Zetel. Fabiano é fundador de uma gestora de investimentos e também é pastor evangélico. Ele foi preso no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, quando embarcava para Dubai. Zetel entregou o passaporte e foi liberado com a condição de não sair do país até o fim das investigações. O celular dele foi apreendido. Em 2022, ele foi o maior doador individual da campanha de Jair Bolsonaro à reeleição e de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Outro alvo foi o empresário Nelson Tanuri, que também foi abordado antes de embarcar em um voo do Rio de Janeiro para Curitiba. Ele é conhecido por investir em empresas em crise. Atua nos setores de energia, telecomunicações, tecnologia, saúde, petróleo e construção. E também está entre os investigados o empresário João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da REAG Investimentos. Segundo a investigação, a REAG foi parceira do Banco Master na administração de fundos e é suspeita de participar de fraudes financeiras. Ela já era investigada desde o ano passado por indícios de envolvimento com a lavagem de dinheiro do PCC. E como contou o Leandro Gouveia no Panorama da Noite, a segunda fase da Operação Compliance Zero expôs fortes divergências entre o ministro Dias Toffoli e a Polícia Federal. Inicialmente, o ministro acusou a Polícia Federal de descumprir o prazo determinado por ele para fazer a operação contra Daniel Vorcaro e deu 24 horas para que o diretor Andrei Rodrigues desse explicações. Toffoli chegou a assinar um documento reclamando da demora e do que ele considerou inércia e falta de empenho da Polícia Federal para executar a operação. Agora tem um detalhe importante, atualizado hoje. A jornalista Malu Gaspar, do Globo e da CBN, apurou que as medidas cautelares ontem já haviam sido solicitadas pelos investigadores à Justiça em outubro do ano passado, um mês antes da mega operação que prendeu o banqueiro e da liquidação do Master pelo Banco Central. Só que as diligências não haviam sido autorizadas até ontem. A cronologia, confirmada pela Malu Gaspar, com 3 pessoas a par da investigação, põe em xeque as críticas do ministro Dias Toffoli. Ontem também o diretor da PF disse que não foi possível realizar as diligências dentro do prazo por questões operacionais. Ele precisava, por exemplo, confirmar o endereço de alguns alvos e se eles estariam viajando por causa do atual período de férias. Na mesma decisão, o Toffoli determinou que os bens e materiais apreendidos ficassem lacrados e acautelados na sede do Supremo. Depois, como eu falei agora há pouco, ele voltou atrás. A decisão chamou a atenção dos investigadores porque, na prática, os peritos da Polícia Federal não conseguiriam extrair os dados de equipamentos eletrônicos antes do envio ao STF. O gabinete do ministro alegou que a decisão buscava preservar as provas recolhidas e que elas seriam periciadas posteriormente pelas autoridades competentes. Bom, a PF recorreu, alegando que o armazenamento das provas no STF poderia causar prejuízos. A PGR também entrou com recurso para que os materiais apreendidos permanecessem sob custódia da própria Polícia Federal. E aí, no fim do dia, o ministro Toffoli reconsiderou a própria decisão e aceitou que a Procuradoria-Geral da República faça a extração e a análise do material. O ministro Toffoli orientou que os aparelhos sejam mantidos carregados e desconectados da rede telefônica e do Wi-Fi para devida preservação do conteúdo. Entre os aparelhos apreendidos estão 5 celulares do banqueiro Daniel Vorcaro. Ainda tem muita coisa para sair dessa história, né? Vamos continuar acompanhando a investigação. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de um procedimento para apurar se houve vazamento de dados sigilosos de ministros da Corte e de seus familiares, possivelmente por servidores da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A existência da apuração foi noticiada pelo portal Poder 360 e confirmada pelo Globo.
O inquérito já tem número e está em tramitação no STF. A Receita Federal já teria sido até notificada. O inquérito tem por objetivo esclarecer se houve acesso irregular às informações fiscais e bancárias dos ministros, identificar quem consultou esses dados, em que datas e sob qual justificativa. A abertura dessa investigação ocorre em meio aos desdobramentos da reportagem que menciona um contrato do Banco Master com o escritório da mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Página virada, e eu te conto que o presidente Lula sancionou o orçamento de 2026 com o veto integral de 400 milhões de reais que o Congresso havia reservado para inflar emendas parlamentares. Além disso, Lula também remanejou 7 bilhões de reais das emendas para programas sociais, como o Pé de Meia, Gás do Povo e o Farmácia Popular. Outros 3 bilhões devem permanecer bloqueados para o cumprimento das regras do arcabouço fiscal. A justificativa para o veto é o conflito com uma regra definida pelo Supremo Tribunal Federal que limita o volume de emendas parlamentares. O analista de política Melilo Diniz destacou que, apesar dos cortes, os parlamentares ainda têm 50 bilhões de reais para destinar aos redutos eleitorais. Isso vai representar um valor recorde em termos de emendas parlamentares na história brasileira. Além disso, representa também, apesar de ter um ou outro muxoxo, uma ou outra reclamação de parte da oposição, um combinado. Então, aparentemente, isso significa que continuará a haver tensões e essas tensões serão resolvidas com base numa articulação muito pouca, mas de emendas parlamentares muito robustas. Os números gerais do orçamento de 2026 foram mantidos. O total previsto é de 6 trilhões e meio de reais, sendo 1 trilhão e 800 bilhões destinado ao refinanciamento da dívida pública. O limite de despesas é de 2 trilhões e 300 bilhões. E o texto prevê um aumento de 12 bilhões aproximadamente nos gastos com o pessoal, incluindo reajustes adicionais e criação de novos cargos. No panorama da noite tem a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada sobre as eleições. E agora eu trago um novo recorte, mostrando que há um cenário desfavorável para o presidente Lula no Sudeste, que concentra quase metade do eleitorado brasileiro. A desaprovação ao governo cresceu na região. E Flávio Bolsonaro, do PL, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos, superam o petista numericamente já no primeiro turno nas intenções de voto para a eleição presidencial. O saldo negativo entre desaprovação e aprovação, que era de 8 pontos em dezembro, dobrou e foi a 16, com placar de 56% a 40%. Lula compensou essa perda com a melhora significativa no Nordeste, principal reduto do PT desde a eleição de 2006, Por lá, depois de a aprovação subir 10 pontos, há mais que o dobro de entrevistados que endossam o governo, 67% mais precisamente, do que eleitores que desaprovam o governo. Na sondagem eleitoral, a situação ruim do governo no Sudeste se reflete na vantagem de Flávio Bolsonaro, consolidado como candidato da direita, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, outra opção do campo político. Apesar de os resultados configurarem empate técnico, há situações em que os adversários aparecem numericamente à frente de Lula. É o caso das simulações em que Flávio disputa sem a concorrência de Tarcísio, que é a tendência, ele empata em 31% com Lula, quando ainda há Ratinho Júnior, do PSD, na disputa, e ganha de 33% a 31% quando o governador do Paraná também está de fora. Tarcísio tem uma lógica parecida. No cenário sem Flávio, faz 34% no Sudeste contra 31% de Lula. A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 11 de janeiro e ouviu 2.004 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o levantamento está registrado no TSE sob protocolo BR 00835/2026. Página virada para a gente falar sobre preço de aluguel. A cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, é a mais cara para se viver de aluguel no Brasil. É o que revelam dados do índice FIPZAP divulgados hoje.
Para morar no município, é necessário desembolsar, em média, R$ 70,35 por metro quadrado no mês. No caso de um imóvel de 50 metros quadrados, por exemplo, o valor médio de locação é de R$ 3.517,50, acima ainda dos 3.270 que foram registrados no ano anterior. Desde 2022, a cidade ocupa o topo do ranking. Os preços refletem o investimento no segmento de alto padrão, em especial durante a pandemia de Covid. Os valores são puxados pelo bairro de Alphaville. O índice FIPZAP acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 36 cidades brasileiras, sendo 22 capitais. Os dados são referentes a dezembro de 2025. A segunda cidade mais cara, sabe qual é? Belém, no Pará, onde o custo médio mensal do aluguel é de R$ 63,69 por metro quadrado. E aí, para um imóvel de 50 metros quadrados, o valor chega a R$ 3.184,50. São Paulo, a capital, vem em terceiro lugar, com custo de R$ 3.128 aproximadamente por um imóvel de 50 metros quadrados. Na outra ponta, o aluguel mais barato do país está no sul, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O custo médio é de R$ 22,42 por metro quadrado. O município vem logo atrás de duas capitais nordestinas, Teresina, no Piauí, e Aracaju, em Sergipe. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram, em média, 9,44% mais caros em 2025. De acordo com o levantamento, só 2 municípios monitorados registraram queda no preço médio do aluguel: Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e São José, em Santa Catarina. Quando observadas apenas as capitais monitoradas, as maiores altas no ano foram em Teresina, Belém, Aracaju e Vitória. Com os números, a capital piauense também lidera o ranking geral. Agora eu tenho aqui para te contar um alerta de golpe, hein? O IBAMA emitiu um alerta sobre golpes virtuais que usam o nome da instituição para divulgar falsos concursos públicos. Segundo o Instituto, os golpistas usam redes sociais e sites fraudulentos para publicar informações falsas e induzir vítimas a clicar em links, preencher dados, e acabar pagando taxa de inscrição. Em uma das fraudes, 15 mil vagas eram anunciadas. As promessas de salários chegavam a R$ 9 mil. O órgão afirmou que essa seleção não existe. O IBAMA disse que informações sobre concursos públicos são divulgadas exclusivamente por canais oficiais. Fica ligado. E uma passadinha rápida aqui, uma espiadinha rápida, como dizem os espectadores do BBB, no Big Brother Brasil. Porque ontem o Leandro Gouveia falou disso na edição do Panorama da Noite, então eu vou atualizar. O Henrique Castelli deixou o BBB 26 por recomendação médica após ser atendido nesta quarta-feira. O ator não se sentiu bem durante uma prova, a primeira prova do líder da edição, e recebeu os primeiros socorros ainda dentro da casa. E o anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo ontem do programa. Ele falou que o Henrique se sentiu mal, ele teve uma crise convulsiva, foi atendido na região do que eles chamam de provódromo pela equipe médica e de lá foi levado para o hospital. E aí ele voltou para casa e se sentiu mal de novo, teve uma segunda crise convulsiva. Foi levado pela segunda vez ao hospital e, como aconteceu o segundo episódio, os médicos decidiram mantê-lo em observação. Então ele está bem, está consciente, mas diante do quadro apresentado, foi eliminado, não seguirá na competição. Noticiário internacional, de novo em destaque. Eu te conto que um homem foi baleado na perna ontem à noite, na noite desta quarta, portanto, durante uma operação federal de fiscalização de imigração no norte de Minneapolis, Estados Unidos. Segundo autoridades federais, o agente do ICE, que é o Serviço de Imigração e Alfândega, foi atacado com uma pá e uma vassoura e, por isso, efetuou o disparo. O Departamento de Segurança Interna informou que, após o confronto, um cidadão venezuelano que estava ilegalmente nos Estados Unidos, fugiu dirigindo, bateu o carro em outro veículo estacionado e então escapou a pé.
Após os policiais chegarem até o homem, outras 2 pessoas viram a cena, se aproximaram e os 3 começaram a atacar o policial. As 2 pessoas que teriam agredido o policial estão sob custódia. O agente agredido e o venezuelano baleado foram hospitalizados. A cidade de Minneapolis disse que estava ciente de relatos de um tiroteio envolvendo agentes da lei federal. Após o ocorrido, ao menos 100 pessoas se reuniram perto do local, segundo o jornal The New York Times. Um grupo teria gritado com os policiais de Minneapolis que bloqueavam a rua, exigindo a prisão dos agentes federais. Os policiais se retiraram e, ao saírem, dispararam pelo menos 2 bombas de gás lacrimogêneo. Um manifestante disparou vários fogos de artifício em direção aos agentes e aos carros. E, lembrando, o caso ocorreu na mesma cidade em que uma cidadã americana foi morta a tiros há uma semana, também por um agente da imigração. E essas histórias representam uma escalada nas operações de imigração realizadas pelo governo Trump em grandes cidades americanas e com violência. Ainda repercute hoje a decisão do governo americano de suspender a emissão de vistos de imigração para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. A medida começa a valer na quarta-feira, dia 21, e não tem prazo para acabar. A advogada especialista em imigração, Larissa Salvador, que mora na Flórida, frisou que a restrição não afeta a emissão de vistos temporários, como os de turismo, negócios, estudos e trabalho. Quem deseja viajar para os Estados Unidos, por exemplo, para acompanhar os Jogos da Copa do Mundo, não será afetado. As pessoas que vão ser afetadas são as pessoas que estão no seu país de origem, aguardando por uma entrevista para receber a residência americana. Então, todas as pessoas que estavam aguardando para ter a entrevista, que no Brasil ocorre no Rio de Janeiro, agora tem tudo praticamente congelado até a próxima fala do governo. Eles realmente foram muito restritos nisso, que é somente para as pessoas que estão fazendo o green card para entrar. Então, vamos supor, alguém aqui nos Estados Unidos casou com uma pessoa no Brasil. Eu tive essa situação. O processo do meu marido foi todo o processo consular. Se fosse no dia de hoje, não teria como a gente passar por essa fase consular, porque é justamente essa parte que está congelada no momento no Brasil. O Departamento de Estado informou que o objetivo é coibir a entrada de estrangeiros para morar nos Estados Unidos e receber benefícios sociais do governo americano. A restrição, segundo o comunicado, continuará em vigor até que os Estados Unidos possam garantir que os novos imigrantes não extrairão riqueza do povo americano. O porta-voz do Departamento de Estado disse que cidadãos desses 75 países usam benefícios sociais em taxas inaceitáveis. A justificativa foca no uso de programas de assistência que, segundo o governo Trump, sobrecarregam o contribuinte americano. Os principais serviços incluem assistência médica para pessoas de baixa renda, cupons de alimentação, subsídios para aluguel, segurança de renda suplementar e assistência em dinheiro. Cidadãos de alguns dos países incluídos, como Afeganistão, Irã, Rússia e Somália, já tinham poucas chances de obter um visto. E além do Brasil, a lista também inclui países como Colômbia, Nicarágua e Uruguai. Hoje, Donald Trump se reúne com a líder da oposição na Venezuela e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado. A conversa ocorrerá em Washington. Segundo o planejamento da Casa Branca, ambos se encontrarão para um almoço. Logo após confirmar a captura de Maduro no início de janeiro, Trump descartou apoiar Maria Corina Machado em uma possível busca para assumir o governo venezuelano. As divergências entre Dinamarca e os Estados Unidos sobre a Groenlândia continuam. Um alto funcionário do governo dinamarquês confirmou a informação. Ambos os lados concordaram apenas em criar um grupo de trabalho para discutir as preocupações de segurança e debater maneiras de superar o caso. O presidente Donald Trump permanece exigindo uma tomada de controle do território. E ontem, Alemanha, Suécia e Noruega anunciaram que vão enviar soldados à Groenlândia. As tropas devem começar a chegar ao território hoje. A decisão ocorre em meio às ameaças de Trump de anexar a ilha. Apesar de ter autonomia, a Groenlândia está sob a custódia da Dinamarca, que disse mais cedo que reforçou a presença militar na região em colaboração com aliados da OTAN. E
E a espaçonave Dragon, da SpaceX, deixou a Estação Espacial Internacional com 4 membros de uma tripulação da NASA. O retorno da equipe foi antecipado após um problema de saúde afetar um dos astronautas. A nave deve pousar no mar da costa da Califórnia na madrugada de hoje. No futebol, o Palmeiras venceu o Santos por 1-0 no primeiro clássico do Campeonato Paulista. Nos outros jogos, o Primavera venceu o Mirassol por 3-1 e o Veloclube derrotou a Ponte Preta por 1-0. Hoje, o Bragantino enfrenta o Corinthians e o São Paulo joga contra o São Bernardo. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco enfrenta o Maricá e a Portuguesa joga contra o Botafogo. Ontem, o Bangu ganhou do Flamengo por 2-1. O Fluminense venceu o Madureira por 2-1 e o Volta Redonda fez 1-0 no Boa Vista. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Tombense por 2-1 e América Mineiro e Norte empataram por 1-1. No Rio Grande do Sul, o Internacional enfrenta o Monsun de Capão da Canoa. Monson ou Monsul, né? Me ajudem aí, gaúchos. E ontem o São José de Porto Alegre venceu o Grêmio por 1-0 e o Novo Hamburgo ainda empatou com o Juventude por 1-1. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, 8 jogos decidem hoje as últimas vagas nas oitavas de final. E o jogador Vinícius Júnior sofreu novos ataques racistas antes de um jogo do Real Madrid. Um vídeo publicado pela imprensa espanhola revelou torcedores do Albacete ofendendo o atleta com cânticos. O clube repudiou o ato e disse que a manifestação não os representa. E assim vamos encerrando mais uma edição do Panorama CBN da manhã. Você pode ouvir, acompanhar e também comentar as notícias ou então sugerir música para o nosso Sextou amanhã. Faça isso lá pelo Instagram, biancasantos.bia, ou então me mandando um e-mail para o bianca.santos@cbn.com.br. Amanhã vou dar uma olhadinha também na caixinha de comentários lá no Spotify, tá? Fica à vontade. Não se esqueça que tem o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. E comigo aqui na edição da manhã, o nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Um beijo, obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.